Então, pessoal, hoje a gente vai começar a estudar cálculo estequiométrico. Então, o cálculo estequiométrico ele serve para a gente calcular a quantidade de mols, quantidade de matéria, de volume que são produzidos ou que são reagidos numa reação química. Então, para isso, a gente tem algumas leis que a gente precisa seguir para que as coisas funcionem de forma adequada. Então, Lavoisier falou que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, se a gente somar a massa de todos os reagentes, tem que dar igual à massa do produto. Então, por exemplo, se a gente pegar a massa do CO2, é 44 gramas. Por quê? O carbono tem 12 gramas, o oxigênio tem 16. Só que são dois oxigênios. Então, 16 vezes 2, 32. Mais 12, 44. A massa da água é 18 gramas. Então, se a gente somar 44 com 18, dá 62. Então, a massa desse produto tem que ser 62. Então, vamos ver se dá 62. O H tem 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 mais 12, 14. 16 vezes 3, 48. 14 mais 48, 62. Então, a gente segue esse princípio de Lavoisier. Massa do reagente igual à massa dos produtos. Aí também a gente tem a lei de Dalton. A lei de Dalton fala o quê? Que nada pode ser destruído nem criado. Então, não pode ter átomos que não tenha no reagente no produto. Então, claro que para acontecer uma reação química, a gente tem que ter formação de um novo elemento químico. Só que não vai ter formação de átomos aqui. Então, tanto o hidrogênio quanto o cloro, eles vão ter que estar no produto. E nenhum outro elemento mais. Então não pode ser criado nem destruído elementos químicos. E na lei de Proust, o que fala? Fala que existe proporção. Ou seja, se um carbono reage com um átomo de O2, formando 1 de CO2, então 12 gramas vai reagir com 32 gramas, vai formar 44 gramas. Se a gente dobrar o carbono, a gente vai ter que dobrar a molécula de O2 e vai ter que dobrar a molécula de CO2. Se a gente dividir por 2, então a gente vai ter que dividir o CO2, o carbono, vai ter que dividir o O2 e vai ter que dividir o CO2. Então tem proporção. 12 gramas reage com 32 gramas. Se a gente dobrar as 12 para 24, a gente vai ter que reagir com 64. Se a gente dividir 12 por 2, 6 gramas vai ter que reagir com 16, que é metade de 32. Então existe sempre uma proporção de reação. Então se a gente dividir 32 por 12, vai ter que dar o mesmo valor da gente dividir 64 por 24 e o mesmo valor de dividir 16 por 6. Então existe sempre uma proporção. Se a gente dobra um, a gente tem que dobrar o outro. E por último, a lei de Gay-Lussac. Ela quer mais falar sobre quando a gente tem elementos gasosos. Então, em vez de a gente tratar de massa, quando a gente está falando de gás, a gente trata de volume. Então, o volume inicial tem que ser igual ao volume final. Então, tanto o volume dos reagentes tem que ser igual ao volume dos produtos. A única exceção é a amônia. A amônia, a gente tem 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Então, aqui parece que o volume inicial ele é maior do que o volume final. É a única exceção a essas regras que a gente tem. Então, a gente já pode ver daí que para que a gente consiga fazer esses cálculos de forma adequada, a gente precisa balancear a reação. Porque se a reação não estiver balanceada, o cálculo vai dar errado. Então, lembra que quando a gente vai fazer o balanceamento, a gente tem que igualar o número de átomos no reagente com o número de átomos no produto. Então, se tiver um carbono aqui, tem que ter um carbono aqui. Se tiver 3 oxigênios aqui, vai ter que ter 3 oxigênios aqui. Se tiver 2 hidrogênios aqui, tem que ter 2 hidrogênios aqui. Então, o número de átomos no reagente tem que ser igual ao número de átomos no produto. Então, a gente tem que balancear a primeira reação. Então, a gente balanceando a reação, a gente tem as proporções de reação. Então, as proporções aqui, aqui a gente tem 1 CO2 reagindo com 1 H2O, formando 1 H2CO3. Então, a proporção é 1 para 1 para 1. A gente
tem uma molécula de CO2 reagindo com uma molécula de água, formando uma molécula de ácido. Então a proporção é 1 para 1 para 1. Então 44 gramas, que é a massa de CO2, vai reagir com 18 gramas, que é a massa de água, formando 62 gramas. Então essa é a proporção da nossa reação. Então, ó, na outra reação, aqui se a gente fizer o balanceamento, a gente vai ter 1 para 2 para 1 para 1. Então, 1 CO2 vai reagir com duas moléculas de óxido de lítio, vai formar um sal e uma molécula de água. Então, a proporção é 1 mol para 2 mol, formando 1 mol mais 1 mol. Então, se a gente quiser fazer, por exemplo, esse daqui foi usado na Apollo 13, que era o quê? Para tirar o CO2 produzido pelos astronautas da espaçonave. Então, eles precisavam saber de quanto de óxido de lítio a gente precisava ter na espaçonave para conseguir tirar todo o CO2 produzido pelos astronautas. Então, a gente pegava o quê? A massa de CO2 que um astronauta produz em um dia. Só que a gente multiplica pela quantidade de astronautas e multiplica pela quantidade de dias que vai ser a missão. Então, nesses cálculos, a gente viu que a gente iria produzir 23.100 gramas de CO2 na missão inteira com todos os astronautas. Então, se 44 gramas de CO2 reage com 48 gramas, porque é 2 vezes 24 gramas. Então, 44 gramas de CO2 vai reagir com 48 gramas de óxido de lítio. Então, 23.100 gramas de CO2 vai reagir com quanto de lítio? Aí a gente faz uma regra de 3. A massa multiplica 44, 23.100 multiplica 48. Então, 23.000 multiplica 48, divide isso por 44, a gente acha 25.200 gramas de lítio. Então, a gente vai precisar 25.200 gramas de óxido de lítio para retirar esses 23.100 gramas produzidos de CO2 pelos astronautas. Então, pessoal, nada mais é do que uma regra de 3. Então, a gente faz uma regra de 3, mas para isso a gente precisa saber a proporção que está reagindo. A gente sabendo a proporção, a gente cai na nossa regra de 3 e consegue achar a massa, por exemplo, necessária para retirar esse CO2 produzido pelos astronautas. Tudo bem?